Vamos à palavra do Senhor? O tema da mensagem de hoje, ainda falando um pouco sobre frutificação, aquilo que o Senhor está rasgando no meu coração. Eu chamei o tio Ké semana passada para pregar e eu falei para ele assim, ó, tem tema? Ele falou, o tema eu quero saber o que está no seu coração. Ele falou, ai meu Deus, que o nosso coração tem que estar cheio da palavra, cheio de Deus. Como diz lá em Pedro, nós temos que estar sempre preparado para falar aquilo que o Senhor fez por nós e declarar a verdade do evangelho dele para todos aqueles que necessitam. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. E a pergunta é: a culpa é da nossa geração? Pergunta aí para o seu irmão: a culpa é nossa? Pergunta para ele: será que a culpa é da geração passada? Ou será que a culpa vai ser da geração atual? O que você acha? O mundo está bom? A Bíblia já diz que o mundo jaz. Então o mundo está tenebroso? O mundo é um caos? O mundo é difícil? Então a culpa é dessa geração. Eu quero ler um versículo e depois eu quero outra oração, não desfazendo a oração do meu pastor de jovem Natinha, mas é que eu estou com esse jovem no meu coração que eu quero que ele ore por mim. Então abra comigo em 1 Coríntios 15, 33 e 34. Eu vou na RA e depois na NVT. Esses dois versículos e depois nós oramos de novo. 1 Coríntios 15, 33. Achou aí, Fábio? Ah, o Fábio está aqui. Por telepatia. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vossa, ou para vergonha vossa. Agora na NVT. Não se deixe enganar pelo que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que está certo e parem de pecar, irmão. Pois para sua vergonha eu lhe digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Amém? Daniel, acho que você já sabia que era você, né? Vem cá orar por mim. A paz do Senhor. Não sei se todos me conhecem, né? Comecei a vir para cá há pouco tempo, desde dezembro, mas já conhecia, né? De muito tempo alguns. E estou surpreso. Não esperava, estou de bermuda, meu. Deus me perdoa. Eu vim de uma igreja mais tradicional. Se subisse de bermuda no púlpito, era banco. Aqui o pastor chama. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por ter colocado cada um, Senhor, aqui e por nos ter conduzido, Senhor, a esse local. Sabemos que aqui, Senhor, a sua palavra é pregada, Pai. Coloca agora o teu servo em tuas mãos, Senhor. Que o coração dele esteja ligado ao teu, Pai. E que da sua boca saiam somente as tuas palavras, Pai. Prepara, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir. Prepara os nossos corações para que a sua palavra possa se assentar, Senhor, e ser plantada, Senhor, como uma semente, Pai. Prepara o nosso espírito, Senhor, para que possamos compreender o que vai ser dito, Pai.
E que possamos aprender, Senhor. E não só aprender, Senhor, mas praticar, Pai. E que não só praticar, Senhor, também possamos viver, Senhor, a cada dia essa palavra, Pai. E que possamos, Senhor, sair deste lugar de vergonha, Pai. Dessa vergonha que é não te conhecer, Pai. Porque para quem se diz cristão, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, não podemos, Senhor, não te conhecer, Pai. Então eu, primeiramente, por mim, pela minha vida, eu peço perdão, Pai. Porque muitas vezes eu não te conheci, Pai. Muitas vezes eu ouvi a tua voz e eu não dei atenção, Pai. Então me perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós. E que possamos aqui estar prontos, sedentos, Senhor. E prontos para ouvir, Senhor. Que o teu servo seja grandemente usado por ti, Pai. E que a vida dele seja entregue agora nas suas mãos para ser usada. E, Senhor, que ele possa, Senhor, falar somente aquilo que vem de ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Sabe que o Daniel é filho de pastor, né? Filho de pastor. Você viu na oração do homem aí, né? Vai se preparando aí, Daniel. Aleluia. Quero ler também Colossenses 2:8 na RA. O título diz assim: a advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. E diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Dinei, cadê o Dinei? Dinei? Dá só um pouquinho de retorno para mim, por favor, só para eu não forçar a minha voz. Ah, já achou que ia te chamar aqui, né? Aleluia. Obrigado, Dinei. Agora sim. Senão a voz fica forçando. Agora eu quero ler na amplificada, eu não mandei para o Edinho, então só escute Colossenses 2:8. Veja, se ninguém o carrega como estralá-lo, ou estralar de dedo, ou faça cativo com a chamada filosofia e o intelectualismo, e o engano vaidoso, ou seja, fantasia ociosa, ou simples absurdo. Carrega, viu? Te leva. Seguindo a tradição humana, ideias dos homens sobre o mundo material em vez do mundo espiritual. Apenas noção grosseira, seguindo os ensinamentos e os rudimentos elementares do universo e desconsiderando os ensinamentos de Cristo, o Messias. Palavra forte, né? Amplificada. Baixem a Bíblia amplificada e traduza. É muito boa a versão amplificada da Bíblia. Então a minha pergunta: é culpa da nossa geração? Qual é a sua geração? A pergunta que eu quero fazer: qual é a sua geração? Você sabe qual que é a sua geração, pô? Qual que é? A geração, irmãos, do que Bob, como é que eu esqueci? X, Y, Z, alfa, a próxima é a beta, que nem chegou na beta ainda. Você sabe qual que é a sua geração? X ou é Y? Quantos anos? 45. Acho que ele é Y. Não. Eu sou de Matusalém. É X? X. A alfa é dos menininhos, das pequenos. O Benjamin é o único alfa lá de casa. Então, eu queria mostrar a foto. Bota a foto. Ô, Bruna, desculpa, você ia sair? Bota. Tá pequeno. Vocês conseguem ver? Os veteranos já foram, irmãos. É os acima de 80 anos. E depois tem o Baby Born, que é o de tio quer pra frente, pra trás. É Baby Burners, que é de 46 a 64. São os de 60 anos até 78 anos. Tem alguém aqui nessa faixa dos Baby Burners? Tem alguém aqui? Tio quer? Quem mais? A Bida não é. A Bida
Seu também é dessa época? Seu Antônio? Você é de que ano, seu Antônio? 77? 77, 77. Também é? Então, a geração dos mais velhos, os que estão aí frutificando ainda, né, Bida? Frutificando ainda, né? Depois vem a geração X, a qual eu faço parte. Por isso que eu perguntei, é dos 45 a 59. Tio Cass, já passou dessa, né? Passou dessa faz tempo. Você tá no Baby Born lá. Depois vem a geração Y, que é dos anos 80 a 94, que são os nossos... os milênios, que acho que é a grande maioria da juventude que não é mais jovem, né? Já não tão mais jovem assim. Depois vem a geração Z, que são dos nossos filhos. Não todos, mais novinho ainda não. O Azaf e a Radassa estão na geração Z, que vai de 95 a 2009. (2010) porque acho que aqui está errado, porque para mim era 2010. A Radassa se inclui no Z. E depois, põe a outra foto, deixa eu ver se a outra foto está mais legal. Tem duas fotos, pula a foto. Aí, essa daí está mais legal, dá para ver melhor. Viu, pô? Falei. Então, Baby Bormans, os velhinhos, não tão velhinhos ainda, tem uns que é mais velhinho, outros não. Geração X. Geração X, eu fiz umas notas aqui, ó, eu vou caminhar por ela agora. Os Baby Bormans que fala, irmãos? Boomers. É tudo bebê. De 46 a 64. Eles são da pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Foi onde que teve a reconstrução econômica. A Guerra Fria, a chegada da TV. Uau! Você lembra da TV? Eu peguei essa transição, né? Porque eu era pequenininho. O homem na lua, muito bem, me ajude. Os movimentos civis, as diretas já, o feminismo que veio nessa época. Eu lembro da TV de tubo, que era a válvula. Quem teve aqui TV de tubo? É dessa época aí. Preta e branca. Essa geração foi boa? Bombril na antena. Quando tinha que ligar antes para esquentar, irmão. Senão não ligava. Tinha que ligar. Você vai assistir o jogo, ó, tem que... Ó. Só funcionava a Globo, irmão. Só a Globo lá em casa. Mais nenhum canal. Tinha que subir lá. Era difícil. Característica. Trabalho como identidade. Deveres. Lealdade institucional. Na empresa, na família, na igreja. O pessoal era mais leal nessa época. Não era, Bida? Vocês são dessa época. Me ajudem se estiver errado. Consumo. Era difícil. Não tinha o que tem hoje. Mas ter alguma coisa era status. Lembra quando teve o telefone? Quando ter telefone em casa era um luxo. Foi quando chegou a comunicação analógica. Telefone fixo, cartas. A gente só se comunicava por cartas. Nem e-mail ainda não era muito. Telegrama, irmãos. Geração valorizava as pessoas. A visita. A vivência na ditadura militar, né? Essa transição que acabou. O milagre econômico, quando começou o desenvolvimento. Atualmente são os de 60 a 78 anos. Meu pai está nessa aí. Firme e forte. Você é dessa época? Essa época foi boa? Foi essa época que comprometeu a geração seguinte, que foi a X? Ou não? Eu só estou fazendo perguntas por enquanto. E depois veio a geração X. Deixa aí a fotinha. TV a cores. De 65 a 80. Contexto. Crise do petróleo.
fim da ditadura no Brasil, a redemocratização, o início da globalização, aonde descobriram a AIDS. O MTV estava forte lá na televisão, lembra essa época das músicas? Uma geração que foi um pouquinho canguru, né? Maior permanência na casa dos pais comparada aos pais, né? Porque os pais casaram muito cedo. Lembra? Minha mãe casou com 15 anos. Já os X demorou mais. Agora já está tudo de novo, né? Ceticismo institucional. Viveram crises econômicas. Equilíbrio entre analógico e digital. Quando começou a internet, lembra que tinha um modemzinho, que você tinha que colocar um negocinho que filtrava para encontrar um computador, que a internet ela é lenta para baixar alguma coisa, você deixava a noite inteira baixando. Vocês lembram disso? Lembra disso? Para baixar o MSN, lembra que vocês conversavam o MSN? Internet discada, irmãos. É minha época. Vocês vê hoje internet no celular, irmãos, quando a gente imaginava um negócio desse? Culto ao trabalho. O trabalho era muito importante. E a faixa etária da geração X é de 46 a 61 anos. E a força do trabalho hoje, as empresas hoje, os profissionais sênior são maioria, não todos, mas a maioria é dessa faixa etária. Sabe, os grandes empresários estão na faixa da geração X. E o que será do mundo depois deles, hein? É preocupante ou não é? Vamos lá, vamos seguir. Depois veio a geração milênio, a geração Y, de 81 a 96. Rodrigo? Contexto, queda do muro de Berlim, internet comercial, uau! Smartphone, irmãos, foi quando eu comprei o meu primeiro telefone que tinha aplicativo. Vocês lembram? Era o Motorola Nextel. Nextel no Brasil, irmãos. E tinha aplicativo de joguinho no celular, rapaz. Foram os primeiros nativos digitais. Cresceram com a internet. Foi a geração que buscou mais pelo seu propósito. Valorização em experiência, em ter posses, não foi? Porque até então ninguém tinha nada, mas nessa geração o pessoal começou a ter as coisas, ter celular, ter videogame. Quem enche? Atari, olha lá. Mas foi a geração do PlayStation, né? Pô, você teve PlayStation? Nintendo 64, Mega Drive, ó, os videogameiros aí, os gamer. Hoje em dia tá tão evoluído. Seu negócio era só violão, né, pô? Preocupação com a saúde mental, equilíbrio da vida e o trabalho. Agora maior escolaridade formal, porque os baby boomers, como é que é? Boomers, não tinha escolaridade, irmãos. Todos eles se formaram depois no Mobral, né? É Mobral que chamava antigamente, né? Até o Xismo, muitos X formaram depois. Agora não, na Z o negócio já... A milênio já começou mais, eu não cheguei na Z ainda. Maior escolaridade. No Brasil, o forte impacto foi de 2014 a 2016. Uma crise, maior crise. E eles estão na faixa etária de 30 anos a 45. A maior geração do mercado atual está nesta área. A mão de obra está aqui. Está difícil. Que está muito difícil. Geração Z, que é dos nossos filhos, o Azaf, a Radassa, os filhos de vocês aí, dos maiorzinhos, né? Os teen, né? Vamos dizer, os teen. A maioria dos teen estão na geração Z. Contexto: redes sociais, streaming,
climáticas. Pandemia. Eles pegaram a pandemia. Aí teve a ascensão digital. Foi quando fez o boom do digital. Características, né? Primeiros e verdadeiros nativos na rede social. Foi os caras que invadiram com toda a classe. Mentalidade que preocupa. Eu tenho uma palavra aqui que eu não sei se é certa. Side hustler. É assim que fala, os irmãos que são do inglês aí. Que quer dizer o trabalho paralelo. Que é esse trabalho híbrido, né? Que chama, que fica em casa um pouco. Presencial ou não. O home office foi essa geração que experimentou esse side hustlers, sei lá. Não sei como fala, irmãos. Preocupação com a sustentabilidade, as causas sociais, as alterações fragmentadas, múltiplas telas, valorização da autenticidade, a transparência, a fluidez em identidade, gênero, carreira, que o cara nunca sabe o que quer na vida hoje em dia, meu Deus. E muda de emprego toda hora, porque achou que não é ainda a profissão dele. E muda de faculdade, começou uma e não termina, e começa outra. Você acha que a geração Z é a mais fraca? Quem acha? Sim ou não? Pode piorar? Educação autodidata. É a geração que mais experimentou aprender pelo YouTube. Pelo TikTok. Estava vindo para cá agora e a Cris perguntou para as crianças: vocês sabem fazer arroz? A nega sabe. Aí eu perguntou para o Azaf: eu olho no TikTok. Vê aí. Aí a mamãe falou: não vai ser igual do papai. Não tem, vai fazer o arroz que todo mundo está aprendendo lá no YouTube. Cursos online, irmão. Quem nunca fez um curso online aqui? Irmãos, tem coisa boa nessa geração? Uau! Mas tem muita coisa ruim. Muita coisa desnecessária. Muita perca de tempo. São os de 14 até 29 anos. Que estão entrando no mercado de trabalho. Estão encarando as novas demandas. Pensa o tipo de profissional que vai ser a geração Z. A culpa é dos pais? A culpa é do sistema? A culpa é deles mesmo? Jesus. É Jay-Z que fala? Por quê? Zen, né? Que não tá nem aí, né? É por aí mesmo, né? A geração Z é a geração que, por enquanto, é a que mais me preocupa. Eu não sei como vai ser a alfa, né? Mas eu tenho muita expectativa com a alfa. Muita expectativa com a alfa. Então vamos à geração alfa, que é a geração do Benjamim, do Davi, né? Dos pequenos. É a geração pós-pandemia. O João é a geração... É? Aí, João, você é a geração alfa? Você é de 2000 e... Não, 2000, a geração alfa é de 13 a 29. É isso mesmo. Então ele é 13? Então você caiu lá, mano. Ah, então o pai dele não tá sabendo o que tá falando. Irmãos, é coisa da internet. Você vê que a internet mente? Vai acreditando em tudo que tá na internet, vai. Eu tô com a anotação aqui, ó, que é de 2013 a 29. E ali tá de 10 em diante. Tá mentira. Vai acreditando em tudo. Vai pegando qualquer imagem, vai trazendo para a igreja. Vai, pastor, vai. E você acreditou, tá vendo? Vamos lá então para a geração alfa. Contexto de pós-pandemia
IA generativa, realidade aumentada, uau! Mudanças climáticas aceleradas, pais milenares. Tem uns pais aí que estão tendo filho novo. Primeira geração 100% nascida digital no século 21. Que é a palavra... Pô, você que é do inglês, vem aqui, vem cá. Lê pra mim isso aqui, ó. Screenagers. Screenager. É isso? Screenager. É isso aí. Imersos na cultura digital. Eu brigo tanto com o Benjamin. Gente, você não tem noção. Eu entro no quarto dele, o que você já tá vendo? Vidinho de novo? Falei, vai assistir alguma coisa? Vai jogar alguma coisa? Vamos jogar ping-pong. Meu Deus, como essa geração está conectada. Já acorda com o iPad na mão. Irmãos, eles nem sabem ler e nem escrever e já ganharam um aparelho digital. Eles aprendem mais com a tela do que com os pais. Diga misericórdia. Vocês que têm pequenininho, irmãos, preste atenção. Você está deixando seu filho ser comandado totalmente por esses YouTuber. Cuidado. Aqui a anotação que eu ia falar. Desde a infância. Tablets antes de falar. Aprende a dançar a dancinha, mas não sabe falar papai. Interação natural com assistente de voz. E aí Siri, Alexa, abre o portão. Acende a luz. Está totalmente digitalizado. Educação híbrida, que eles tiveram lá que a pandemia acelerou e já está, quem sabe, aprovando aqui no Brasil, né? Quem sabe. É bom, viu? Eu oro que seja aprovado. Para que os pais dêem uma base mais fundada em casa. Depois manda para o ensino superior, para a faculdade. A expectativa da personalização, algoritmos que aprendem as preferências. Até ouve. Esse dia eu estava falando não sei o que com a Cris, aí eu abri o Instagram, que adivinha? Tava lá para mim. Falei, mas espera aí, filho, você é profeta? Não, eu estava ouvindo. Tem um jeito lá, o tio Ké não, ele já é velho, mas o Dudu, talvez o James ou o Fábio, sabe? Tem um jeito de você desligar o microfone, né? Depois vocês me ensinam. No TikTok eu não tenho, irmãos. Eu sou tão antigo que eu não tenho TikTok, tá? Facebook eu tenho, mas nunca mais usei. Não é o Facebook nem o TikTok que tá ouvindo, é o Instagram mesmo. Deixa eu seguir aqui, irmãos. Os mais velhos dessa turma têm 13 anos. A projeção, irmãos, é a maior geração da história mundial. Porque as pessoas vão morrer, os velhinhos não estão tendo mais filhos, e os filhos pequenos vão assumir tudo. E aí onde eu fico? Para mim, é a geração que eu tenho mais expectativa. Mas depende dos ex. Mas é a minha pergunta, irmãos. Eu encerro aqui, pode tirar essa imagem feia aí, que está tudo errado. Você acha que realmente baby boomers, a geração comprometeu quem você é, Bida? Você acha que a geração que você viveu te formou e é quem você é por causa da sua geração? Sim ou não? De boa, responde o que você acha. Ajudou, com certeza, com certeza. São valores que não tem mais. Limites. Tinha pudor, autoridade, existia honra, irmãos. Os pais eram honrados dentro de casa. Hoje em dia tem que bater para honrar.
É sério, geração Z. Ô geração Alfa. Tem que continuar honrando o pai, viu? Ixi, meu pai era só no olhar, não precisava nem falar não. Eu jamais, Natinha, pegava alguma coisa se alguém quisesse me dar, se eu não olhasse pro meu pai fizesse assim só. Podia ser o que for. Se eu pegasse sem ele fazer assim, irmãos, prepara. A surra estava pronta. Hoje em dia, os filhos, não vou falar a palavra que aqui faz na sua boca e você engole ainda. Tem muito pai frouxo. Lá em casa nem assim não, viu? Mas não é, James? Honrar o pai e a mãe é um princípio, é bíblico. Ó, vocês falam 10 mandamentos sempre aqui. Os pequenininhos já saiu, né? Mas os médios estão aqui, a geração Z. Honre o pai. E mesmo depois que casar. E mesmo depois que for médico. É, pezinho. Mesmo depois que for um grande empresário. Viu, Gabriel? Você acha, tio Ké, você que também é dessa mesma geração da vida, você acha que essa geração determinou quem você é? Parcialmente ou totalmente? Ou quem você era, né? Porque hoje você é outro homem, né? Glória a Deus por isso. Mas antes de Jesus, você acha que você foi totalmente contaminado ou influenciado pela sua geração? É óbvio. Com certeza. Então podemos dizer que nós somos filhos da nossa geração? E é legal, Bida, que todas essas gerações que a gente viu influenciam a gente totalmente. Hoje a gente não é abençoado pelo digital? Hoje a gente não é abençoado por poder trabalhar um dia em casa? Glória a Deus, vendo os filhos lavando roupa, né, amor? De não precisar pegar mais fila do banco, irmãos. Que alegria! Pago o boleto do meu celular. Que coisa mais maravilhosa! Manda Pix. Oferta e entrega o dízimo via... irmãos, eu sou daqueles da tradição, eu gosto de levar aqui na frente. Mas, irmãos, isso sim comprometeu, ou ajudou, ou colaborou, ou danificou algo em nós. Nossa geração está comprometida. Porque o mundo jaz, mas eu estou. A pergunta, eu estou? Sua geração te define? A sua geração te define quem você é? Vamos ver um vídeo que eu achei na internet, falando que o Instagram escuta o que eu falo. Isso aí veio do nada, eu falei, meu Deus, isso aqui é estranho. Mas olha aí esse vídeo. Olha esse vídeo aí, tá aí, tá no ponto? Vamos ver esse vídeo rapidinho. É só para reflexão, irmão. Só para você perguntar para você mesmo. Quando o Edinho quiser. Acho que ele não é o Instagram, né? Eu tenho que dar o script para ele deixar preparado. Tá sem áudio? Dinei, abre o áudio, Dinei. Coitado, Dinei, nem tá. Senão você vai ter que vir demonstrar aqui com a tela na mão. Vai trazer essa TV grande aí. Aê, glória a Deus. Cadê o som? Tinha som. Tô na frente de alguém?
E aí? O que você acha dessa imagem? Você acha que a gente pode ser uma laranja podre? Você acha que a gente pode ser contaminado por um podre na faculdade? A gente pode ser contaminado no trabalho por um limão podre? O quê? Uma língua podre? A gente pode ser contaminado? Sim. Então o que fazer? Sair do ambiente? Largar a faculdade? Não trabalhar? Ah, isso aí muitos vão gostar. Vou parar de trabalhar, pô, porque o trabalho me influencia tanto, porque eu tô quase virando essa laranja podre. É isso que devemos fazer? É mudar, sair da cidade, ir pro interior? É isso que a gente deve fazer? Morar no sítio e não sair, não ver ninguém? É isso que a gente deve fazer? Sair da onde vivemos, mudar pro mato, ir para uma fazenda bem distante, longe de tudo, morar numa ilha deserta lá, fechada, só praia, caçando. Você acha que a maldade vai com você, não? Assista Madison. Olha, indicando uma série. Madison. Tá na Paramount. Que da hora, que bonita série, irmãos. Eu chorei. Um homem não chore e eu chorei. É, geração fraca essa, né? É a influência, né, da geração Z que tá pegando em mim, ó. Mas é uma série que fala desse você ir pro campo, você ir num lugar que não tem nada, sabe? Você tem que caçar. Mas tem uma história muito bonita dos valores antigos, Bida, que foram perdidos no caminho. Que aí a gente vê a geração Z totalmente influenciada e querendo corrigir os pais, porque eles estão aprendendo na escola que não pode falar que é índio, tem que falar que é indígena. As ideias, irmão. Isso aí vai pro ar, então pode ser processado. E não é os índios que reclamam ainda. Vê se pode. Não pode falar tribo também? Eu acho que eu vou ser condenado em várias falas, irmão, porque eu não conheço esse linguajar novo aí, ó. Não, você tá nessa, você sabe. Então, se eu falar alguma coisa, você não me corrija. Vamos à Bíblia, então. Esse aqui era só minha introdução, viu, irmãos? Hoje é feriado, vocês estão de... Quem vai trabalhar amanhã? Eita, Deus, misericórdia. Você vai viajar, Rodrigo? Aí, Tati, vocês vão viajar. Que bom. Leva eu. Vamos ao contexto aqui bíblico. Gênesis 12, 1. Então, teve que o Senhor mandou ele sair da terra. Que aquela terra não estava fazendo bem para ele. Irmãos, eu vou ter que correr, porque eu demorei tanto na introdução que agora eu vou ter que... Tá legal. Pode ir. Abraão e sua família tiveram que deixar a sua terra, irmãos. Porque a terra comprometia quem ele era. Com certeza. Mas Abraão já tinha sido apresentado. Sim ou não, a verdade? Sim. Deus não apareceu para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Vamos ler então. Gênesis 12, 1 e 2. Deus se apresenta a Abraão e faz uma promessa. Ora, estou na RA, tá? Eu vou mudar daqui a pouco, mas eu te aviso. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O contexto aqui, irmãos, vamos trabalhar no contexto. Primeiro, o pai teve que sair de uma terra a caminho dessa terra, mas ele parou em Ur dos Caldeus, onde começa a história.
Ur fica numa região mesopotâmia, no sul do Iraque, perto do rio Eufrates. Era uma cidade muito desenvolvida. Preste atenção que é importante você saber disso. Para a época. Cidade grande e rica. Ur era um grande centro urbano. De comércio forte. De casas, de tijolos. Ruas organizadas. Sistema simples de drenagem. Não tinha enchente, pelo que eles estão querendo dizer, né? A água chovia e corria para o mar. Era um lugar de conforto, de estabilidade, uma civilização, comparado com a vida dos nômades, era um ambiente religioso e idólatra. Onde estava seu pai de Abraão e sua família. Cidade cheia de templos, dedicados a vários deuses. Principalmente a deus Lua. Nanassim, que era o nome dessa deusa. Abraão vivia num ambiente em que as pessoas adoravam muitos deuses, irmãos. Faziam rituais, sacrifícios e tinham uma visão de mundo bem diferente da fé do único Deus, o Deus verdadeiro. Era uma sociedade organizada. Havia leis, comércios internacional, primeira escrita, cuneiforme, contratos, economia estruturada. Veja bem aonde que estava o pai de Abraão. O cara chegou ali e viu aquela cidade. Imagine James, Leandro, Nancy. Você sair de um lugar pacato e você chegar numa cidade estruturada. Aí o pai falou, pá, não vou para mais nenhum lugar não. Fica aqui por aqui mesmo. Mas aí o pai mudou. O ambiente onde Abraão vivia, as pessoas adoravam deuses, faziam os rituais, sacrifício. Tinha uma visão de mundo diferente. Isso aqui eu já li. Olha eu voltando. Provavelmente Abraão não era pobre, irmãos. Você acha que Abraão era pobre? Estava numa cidade grande. Alguém que tinha muitos bens, rebanhos, servos e servas. Integrado no modo de vida estável. Resumindo, irmãos, Ur era um lugar de segurança humana. Cultura alta, idolatria forte. Quando Deus chama Abraão para sair dali, irmãos, ele estava no centro de poder, no conforto. E tinha muita religião ao seu redor pagã. Será que Deus nos chama muitas vezes para sair do nosso conforto? Da nossa apatia? Depois ele foi para Padã-Arã, né? Onde Deus falou com ele. Após sair de Ur com seu pai, Terá, Abraão mora em Arã. Está em Gênesis 11:31, não vou ler. Arã ficava mais ao norte, na região da Síria, a Turquia atual. Terra de passagem, rota comercial. Arã é uma cidade importante, numa rota de caravanas. Tinha comércio, tráfico, mercadores, gente de vários lugares. Era um ponto estratégico. Mas ainda mais a fronteira. Ambiente religioso parecido. Assim como Ur, Arã também era um centro de culto a deusa Lua. Idólatra. A grande mudança não é a cidade, é o Deus. Quando Deus falou com Abrão. E ele passou a ouvir. Ali Abrão vive com sua família, com tendas, rebanho, numa dinâmica que ele tinha estabelecido, irmãos. Mas ainda com estilo de vida de pastor. Mesmo morando em Padã-Arã. Ele tinha uma estabilidade. Família por perto, bens, rebanho, lugar conhecido.
E daí que Deus entra. Sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da sua segurança. Sai da casa do teu pai. Ele vivia numa terra desenvolvida, organizada. Uma vida segura, estruturada. Mas forte em idolatria. Culta a falsos deuses. Estou pulando, irmãos. Ele estava tirando ele de uma terra confortável para uma terra que ele não sabia. Uma terra segura aos seus olhos para uma terra de promessa. E a única coisa que ele tinha, vida, é a única coisa que a gente tem. E olhando para aqueles jovens que estavam andando para Emaús, que tinha a palavra, mas não acreditaram. Nós temos a palavra? E Abrão acreditou, vida. Ele falou, eu vou deixar tudo isso, vou deixar a segurança e vou. Então, no caso de Abrão, as más conversas corrompia ele totalmente os bons costumes? E por isso que Deus tirou ele daquela terra? Sim ou não? O que você acha? Abraão precisava ter relacionamento com Deus, né? Como a gente leu no início, ele não conhecia Deus ainda. Deus precisava na jornada se apresentar a ele. E pensa que percurso difícil que passou Abraão. Irmãos, a promessa foi dada, mas e aí? Nós temos a promessas que vamos para a eternidade. Jesus prometeu que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E daí? Por isso que a gente está na jornada, irmãos. Por isso que nós temos altos e baixos. Por isso que muitas vezes nós queremos dar o nosso servo. Como é o nome do servo de Abraão? Fugiu aqui agora. Não, o que ele deu, queria dar o... Caramba. Ninguém, ó, cadê os teólogos? O servo que ele queria entregar para ser herdeiro. Eliezer. Obrigado, irmãos, que lê a Bíblia. E pega meu servo Eliezer, faz dele o cara que vai receber a herança, a promessa. Gente, como nós somos gente de pouca fé. A gente quer sempre dar jeitinho pra coisa, né, Cris? Né, amor? Já foi falado aqui. Então, Abrão estava sendo influenciado. E se ele não saísse de lá, irmãos, mas isso é regra, nós temos que sair. Nós temos que ir embora do Brasil, ou embora de casa, fugir da mãe, porque a mãe é muito brava. Me dá muita bronca, muita lição de moral. Estou falando isso lá de casa, tá? Tudo é ensino, mamãe. Tudo é ensino. É que nós somos velho. Nós somos da geração X. A geração X já tá velha, irmão. A gente já não está mais com aquela disposição, Ale. 2000 anos depois de Abraão, irmãos. Depois que Abraão passou tudo que ele passou para aprender e para ser aquele cara que é o homem da fé. Que está lá nos valentes da fé. Chegou Paulo, quando escreveu o que a gente leu lá. Escrevendo para os gregos. Na Grécia Antiga, 2000 antes da gente. Veja bem que foi 2000 anos depois de Abraão que Paulo estava escrevendo. Irmãos, pode ser que eu esteja errado, eu pesquisei isso, viu? Então eu não posso precisar se está certo. Mas essas contas sempre dá... Diz que foi fazer um cálculo lá que Jesus nasceu no ano 3. As ideias. Então, 2000 anos de Abraão, Paulo estava na Grécia escrevendo isso aos gregos. E veja como a história é sempre parecida, né, irmãos? Nós precisamos entender que a vida é feita de ciclos.
a gente está sempre caindo no mesmo pecado, misericórdia. Sempre nos mesmos erros, Daniel, até quando? E aí sempre Deus nos leva, aí a gente vai falar daqui a pouco, para um deserto, para que a gente olhe de novo para Ele. A gente é burro mesmo, né? Aí Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo de Tarso está falando das más companhias, no sentido superficial ou no sentido laranja podre? Ele está combatendo heresia aqui no contexto, irmãos. A igreja de Corinto, as pessoas não criam naquilo que a Cristo ensinou aqui, na ressurreição dos mortos que Jesus ensinou. Ou seja, o problema não era apenas o comportamento, mas era a influência nas ideias erradas. Porque a gente está cercado de gente boa, vida. Educado, tem moral, mas os pensamentos deles, preste atenção. A gente está cercado de gente boa, gente que faz coisa boa, que está cheio de discurso bom, moral, e até educado e social. Só que os pensamentos verdadeiros deles afastam vocês da verdade. E isso que corrompem a gente. O mal não vem vestido de mal. O mal vem vestido de anjo de luz, para nos enganar, irmãos. Então a palavra é fácil. As más conversações é isso, é sutil. Ele vem bem de encontro ao desejo e à concupiscência do meu e do seu coração, pô. Você acha que ele não vai falar aquilo que você gosta? Não tem nada a ver, Daniel. Pode olhar para a bunda da irmã. É só olhar. Misericórdia, corta essa parte aí. É normal. Quantas vezes você não ouviu falar, Natinha? É normal. Não tem nada a ver. Isso vai assim, aí você fica até pensando, né? Você até passa para parar de pensar. Peraí, será que não tem nada a ver mesmo? Quantas vezes, David, a gente não passou por isso de falar, é mesmo? Eu acho que só uma vez só. A palavra original aí é homiliar, ou papo ruim, que aponta para uma convivência contínua. Olha só que interessante, irmãos. Convivência contínua. Isso fala da faculdade, pezinho. Isso fala do trabalho, sabe? Fala daquela colega de trabalho que você sabe que não tem nada de Deus e você está sempre colada com ela. Ou colega, né? Ou aquele cara que só fala besteira, que só vem trazer vidinho, nada. Ó, pô, você viu isso aqui? Olha que mulher. Vai dizer que nunca quiseram te mostrar. É porque você não tem muito cara de crente. Porque pra mim, não. Os caras... você não pode, né? É assim. Você não. Agora, se chegou pra você, irmão, é que você não tem cara de crente, não. Só tem sabor. É difícil pregar aqui nessa igreja, irmão. A influência relacional, irmão, troca o meu pensamento. Viu, Ju? Cadê o Pedro? Viu, Pedro? Cadê o Pedro? Não tô vendo o Pedro. Tá lá atrás. Viu, Pedro? A influência relacional troca aquilo que a gente pensa. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, irmãos. O século está perdido. Mas não aceita ficar de conversinha, irmão. Se começar a falar coisa que você vê que não é para você, sai. Sai correndo, irmãos. Aquilo que você escuta repetidamente, molda quem você se torna. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ouvir o quê?
Aquilo que você ouve, irmãos, eu tô fazendo, irmãos, é difícil. É difícil no mundo da geração Z e Alfa, você se desprender das redes sociais. É uma escravatura. Você se perde sem perceber. E eu não estou dizendo coisas ilícitas não, viu? Eu estou dizendo coisa de... Eu gosto muito de ver coisa de comida, de receita. E daqui a pouco eu estou lá, ouvindo de restaurante. Misericórdia! Só eu lá em casa? Não é, Bida? Até os baby boomers. É assim que fala. Boomers. Até acabar, eu vou lembrar. Até acabar a pregação. Até o Huxley. Tem veinho, irmãos. Veinho que fica o dia inteiro vendo vidinho. Vídeo de bingo ainda. Ó a frase. Não é só com quem você anda. É com quem tem acesso à sua mente. Capturar. A Cris falava de manhã, eu perguntei para ela, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou, já está entendendo na pregação no calma. Ela falou assim, é as paixões, sabe? Aquilo que te captura, aquilo que você ama. Irmãos, e nós temos tendência para que lado? Fala para mim, para que lado a gente tem tendência? Aí eu vou dizer, né, como diz o ditado, diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu... Você é um cara digital agora. Só repete as falas digitais. Tá parecendo as criancinhas. Os memes. Misericórdia. Então como salvar, irmãos? Como salvar a gente numa época tão difícil e hostil e corrupta? Como nos salvar? Como estar nesse lugar e não se contaminar? Fala pra mim, Kelly. Tem segredo? Como não nos amoldarmos com esse mundo? Tem segredo? Fala pra mim. Como não nos transformar como eles, mas nos transformar como a palavra. Ser luz, ser sal. Como? Tem jeito? Tem? Responde sim ou não. Então, qual é a chave? Cristo, muito bem. Olha só, vou contar uma... Amém, estar nele. Essa é o encerramento da palavra. Quer que acaba? Quer que acaba? Orar eu acabo agora. Adão e Eva no jardim, irmão, sucesso. Pensa num lugar de sucesso. E Deus vai recuperar isso, aleluia. Diga aleluia. A gente não vai ter pecado, aleluia, pô, aleluia. Quem anseia por esse dia, mesmo com essa carne dura e terrível que a gente tem? Se eu falasse pra você que você queria que acabasse agora, quem queria que acabasse agora? Tem uns que falam, eu queria casar. Lá no céu é bem melhor do que a sensação de 20 segundos que a Cris falou aqui, viu, irmãos? O ápice do homem, misericórdia. Adão e Eva estavam no sucesso, Bida. Adão e Eva estavam no sucesso, mas eles não se contentaram com o sucesso. Que absurdo. Fala pro seu irmão, que absurdo. Fala assim, como foram burro. Pecaram. E aí veio a morte. Vindo a morte, veio o deserto e a escravidão. Deus no meio das trevas, irmão, no meio das trevas da destruição e da escravidão, Ele chama por Abraão. E aí Ele deixa uma promessa, aqui é uma nota rápida, irmãos, que eu fiz aqui, ó. A promessa, Ele acatou aquela promessa no coração e saiu da sua terra e foi para uma terra a qual o Senhor falou, vai. Só vai, irmão, só vai. E aí, que nem diz o nosso mano Jason, só vai, irmãos. Vai. Deixa Deus, ou que nem dizia o Rafa aqui, que pregou muito bem, que você só acelera, Deus dirige. Vocês lembram do Rafa, pregou isso? Nem todos.
Ele foi. Passou por bocado. Pensa num cara que sofreu para ter o filho. E depois teve que entregar. Como disse aqui o nosso amigo Denis. E aí Deus falou, não, eu só queria provar sua fé. Deus está sempre provando a gente. Eu falei aqui pro Dudu, né? O Senhor sempre tem uma prova nova, Natália. Sempre tem uma prova nova, loira. Sempre Ele traz, eu quero ver se eu posso depositar alguma coisa na mão do meu filho. Aí Ele te prova. Aí você cai, irmãos. Igual um patinho. Aí Ele fala, então eu vou segurar mais um pouquinho. Eu queria te dar, Davi. Só que você caiu de novo. Então eu vou esperar mais um pouquinho. Aí diga, misericórdia de mim, Jesus. Até quando eu vou ficar nesse lugar? Eu podia estar vivendo coisas maiores. E eu estou dizendo para mim mesmo agora, viu? Mas não vivo. Porque eu insisto ainda, Daniel. Viu, Tiqué? A pregação do Tiqué semana passada foi pesada. Só lembrando, quem faltou, perdeu. Igual hoje, né? Perdeu também, o culto hoje. Foi maravilhoso. Pois é, passou e nasceu Isaac, teve que dar Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó teve 12 filhos. E aí os filhos se reuniram, porque tinha um filho mais bonito que o outro, que o pai gostava mais. E aí eles venderam José como escravo. E José foi parar onde, irmãos? José estava no conforto, José estava na casa do seu pai, José estava ali sendo criado intimamente. E Deus levou ele para uma terra, irmãos, pensa na terra que José foi parar. O inverso. Primeiro Deus tira Abraão da terra, para levar para uma terra segura. E depois Deus manda, olha só como Deus é, irmãos, Deus é Deus. Ele tira José do conforto para ir para uma terra obscura. Agora é a hora de o cara mostrar quem é. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi para uma terra hostil, terra de... Agora José já era. Aos pontos de vista humano, né, Renata? Fernando, a gente está no meio do mundo. Eu não vou aguentar. Bros. É todo dia bombardear. Correio, não vai aguentar, bros. Não vai aguentar a pressão no trabalho. Tinha tudo, estava escrito que José ia ser um escravo para sempre, sim ou não? Aos olhos humanos, irmãos. Vai se corromper, vai se vender, igual quando, hoje a regra é clara, né? A regra é clara, como diz Arnaldo César Coelho para os mais velhos, que agora Arnaldo César Coelho não fala mais isso, né? A regra é clara, vai para a faculdade, se for pública, Letícia, se for a faculdade USP, perdeu o filho. É isso, trazendo para os dias de hoje, José ia encarar a faculdade USP. No meio de muitos que agora não sabe se é... Pode falar? Vai pro ar. Se é homem, se é mulher, e chega lá e decide que não é. Estou na proteção da igreja, viu? É isso. E José passou por muitas coisas, e eu vou resumir a história de José. Foi vendido, foi preso e passou por um momento difícil na vida dele. Eu quero citar quando a mulher, eu acho que o homem passa por isso. Eu acho que isso ficou gravado e escrito para nosso ensino. Porque José era um jovem saudável, viril. Viu, jovem? Z. José é por Z. E ele estava recebendo essa tentação todos os dias, irmãos. Não era um dia só. Era dias seguidos. E ele trabalhava dentro da casa. E talvez, irmãos, aqui a gente está contextualizando. E ficava só ele e a dona bonita lá. E ela talvez devia usar roupas, pensa, para provocá-lo. Isso serve para os homens casados também, viu? No trabalho, no trem. Tem gente que te provoca, viu? Você pode ser o mais bonito ou até o mais feio. Sempre tem tem ou não tem, vida? Sempre tem o chinelo velho pro pé cansado.
José com tanta tentação, e teve uma hora que a mulher falou, eu acho que ela achou, acho que hoje ele está dando bola para mim. Acho que hoje, talvez, a pessoa confunde, né? A mente dela é atrapalhada, fala, hoje é o dia, e ela foi para cima de José com tudo. Gênesis 39:9. Olha só o que José disse. NVT agora, desculpa. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, né, dona senhora? Pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Olha só, estaria pecando contra Deus. Ele não estava preocupado com ele, estava preocupado em desagradar a Deus. Temia ao Senhor José ou não? Aonde ele estava, irmãos? Isso serve para nós. Nós estamos exatamente como estava José ali no Egito. Ambiente corrupto, pressão sexual, não só das pessoas, homem ou mulher, mas nas telas. As telas, irmãos, misericórdia, como elas nos pressionam sexualmente, como elas nos ativam. Eu falo tela celular, mas os streaming, misericórdia, como eles estão apelativos. Começa uma série já daquele jeito, depois eles até diminuem, mas para te atrair, eles colocam já aquela cena de sexo explícito quase. Por que será? Porque são as nossas afeições naturais. Ele estava lá no ambiente corrupto, pressão sexual, solidão, irmãos. Ele foi abandonado pelos irmãos, vendido. Ninguém me vê. Ele estava sozinho, irmãos. E ele se preocupou em quê? Em trabalhar, em fazer, em honrar a Deus, em não cometer pecado, e não desagradar a Deus. Você conhece a história, irmãos? Por causa de José, todo o Egito e todo o povo de Deus foi salvo por um só homem no meio de um caos. Eu vou pular, irmãos. Depois, nós sabemos da história. Entrou um outro faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo. E aí Deus chama Moisés. Moisés, cadê Moisés? Não está mais aí. Moisés foi embora. Liberte-nos. Eu preciso falar rapidinho. Vocês viram na Páscoa? Que lindo que ficou. Quem assistiu já ao vídeo? Irmãos, a gente está cada vez mais bonitinho. Se eu falar que vocês estão bons, vocês vão se achar. Mas a gente está ficando cada vez melhor para a glória de Deus. Dança, teatro, musical, técnica. Uau! Glória a Deus. Glória a Deus. A gente viu na Páscoa o caminho da nossa libertação até Jesus. Foi lindo o nosso musical. Eu escrevi aqui. O povo ficou 400 anos escravo no Egito. E precisou ficar mais 40 anos no deserto. Por fim, chegar à terra prometida. A terra que mana leite e mel. Fez só bem para eles, né, vida? A terra fez só bem para eles, né? Só que não. Nós é ruim. Nós. A gente não dá muito bem como Adão e Eva lá no jardim, que estava no céu, e aí quis coisas que não era para querer. Não é diferente com a gente, não foi diferente com o povo que estava ali na terra. Eles queriam coisas que não era para eles. Começaram a adorar deuses e não fazer o que Deus tinha mandado que fizesse. Tinham segurança, não tinham riqueza. Esqueceram de Deus. E buscaram o que a gente busca. As nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos.
paraíso, a bênção, aquilo que você tanto quer, pode ser um fator da independência de Deus. Você acha que não precisa mais dele. Por isso que às vezes o Senhor te deixa neste lugar de deserto. Como já dizia Adão e Eva, precisaram sair do jardim. Eu poderia falar de Samuel, de Saul, de Davi, de Salomão, do rei Ezequias, de Jeú, de Josias. Eu podia falar de vários reis aqui complementando a minha história que começou lá em Gênesis. Mas eu quero falar de um só. Que também sofreu depois que o povo esqueceu de guardar o sábado. De trazer pessoas para morar com eles que não era para trazer. Deus fez o que com o povo? Quem está comigo na minha construção? Levou eles até o exílio. Olha como Deus faz com a gente, né, vida? Ele faz a gente viver um tempo... O Brasil está vivendo um tempo de crise, viu? Tomara que o ano que vem seja um ano de glória. Mas que a gente não se perca, né, por causa disso. Mas quem está em Jesus não tem crise. É para quem está no mundo, né, pô? Eu tô, mas não sou. Pois é. Ele levou o povo para o exílio. Deus leva o povo para ser escravo de novo. 70 anos. Aí eu digo de novo, agora já era para o povo. Como José. Agora preso. Escravo. Eunucos. Uau! Já era. E aí Deus levanta no meio do caos. Quem, irmãos? Quem? Fala o nome dele para mim. Daniel. Daniel 1:8. Irmãos, eu estou caminhando para o fim, eu prometo. Resolveu Daniel, porém, agora eu estou na RA, desculpa. Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Você pode pedir para não contaminar-se. Por mais que queiram te dar, por mais que queiram te oferecer. O Asaf contando as coisas da faculdade, isso eu acho muito legal da parte dele. Muitos amiguinhos dele usam maconha como se fosse normal. Crianças jovens, né? Geração Z. Um oferecendo para o outro. E o Asaf está igual o Daniel. Amém? Permitindo não se contaminar. Cultura pagã, irmãos. Sistema contra Deus. E ele não cedeu. Daniel não cedeu. Daniel era um jovem, irmãos. Um jovem Asaf. Um jovem... cadê os jovens? Naninha. Quem mais? Quem? Pedro. João. Pedro e João no barquinho. Lucas. Era um jovem judeu que foi levado para a Babilônia por volta do ano 600. Viveu numa cultura pagã e decidiu não contaminar-se. Você conhece a história, eu não vou ler, irmãos, que eu vou tomar muito tempo. Mas quando o rei teve um sonho e ele interpretou, quando os amigos falou que o que a gente vai fazer contra Daniel porque ele estava muito famoso. Olha só, quando a pessoa se decide não se contaminar, ela fica famosa. Ele foi ganhando status, ele foi ganhando confiança, ele foi depositando nas mãos de Daniel governância. Uau! Mas eles arrumaram um jeitinho de pegar Daniel. Aonde? O que eles falaram? Eu acho muito legal o versículo.
Eu quero ler esse aí. Daniel 6:5. Daniel 6:5. Na NVT, de novo. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Olha só, cara irrepreensível. Não tinha motivos para falar de Daniel. Então eles forjaram um. Então, se for, é tipo assim, vai ferir o meu Deus? Ah, se orar, ó, não deixa ninguém orar, a não ser pelo Senhor. O Senhor é Deus. De Deus. Eu vou deixar de adorar a Deus porque você está falando? Que morra, que vá para a cova. Enfim, Daniel foi jogado à cova porque ele orava 3 vezes ao dia e não queria saber. E ele podia fechar a janela, viu? Pois é. Ele queria que todos vissem. Você não precisa se esconder da sua religião, da sua fé, do seu Deus. Abra a janela! Mostre o que tem dentro, quem você é. Aleluia. E ele orou, foi jogado. E o leão ficou brincando com ele a noite inteira. Ao ponto do rei não dormir à noite, porque ele gostava muito de Daniel. Viu, Daniel? Daniel não venceu porque o ambiente ajudou. Ele venceu apesar do ambiente. Daniel prova que é possível permanecer firme em Deus, mesmo quando tudo ao redor pressiona ao contrário. Se Daniel viveu num sistema totalmente corrompido e não caiu, irmãos, Daniel viveu num sistema corrompido e não caiu. Então, por que a gente deve culpar a geração? A Z, a Y, a Alpha ou a Baby Boomers? A história de Daniel e de José desmonta toda a desculpa do crente de que nós não suportamos a pressão do mundo. Por quê, irmãos? Eu coloquei aquela imagem do fruto apodrecendo, mas era uma pegadinha. Por quê? Porque como nós temos aprendido, a gente não é o fruto. Sim ou não? O que a gente é? O fruto é o que a gente faz. Então a gente não é o que a gente faz. Você é um médico? Pode ser, mas você é um homem de Deus. Você é um servo do Senhor. Você não é um limão. Você não é uma laranja podre. Você não é uma banana estragada. Fruto é o resultado, é a evidência do que está dentro de nós. Nós somos os ramos e os ramos produzem frutos. Mas o ramo pode apodrecer? Sim ou não? Com certeza. Tira ele da árvore. Pode estar com o fruto que for. É engraçado que teve uma planta bonitinha que eu comprei, coloquei no cantinho, e o Benjamin gosta de brincar as brincadeiras dele sozinha, e ele quebrou um galho dessa arvinha bonitinha, e ele colocou lá encaixadinha. Aí eu falei, ué, ele estava perto bem na hora. Quem quebrou a minha planta? Ele olhou com aquela cara, sabe? Quem não sabe mentir. Aí eu falei, foi você, né, Ben? Foi, papai. Falou a verdade. Aí eu peguei, irmãos, para não deixar ela morrer, eu coloquei dentro da água. Ela já está 3 semanas na água e está lá ainda. Falei, uau, que planta resistente na água. Está cheio de crente assim. Que tem até fruto. Tem até flor. Mas não está na videira. Está na água. Fruto é o resultado, é a evidência.
Nós somos os ramos, correto. Identidade não vem de performance. José e Daniel não eram definidos pela posição, pelo resultado deles. Olha como eles são bons no que eles fazem. Olha lá, ele consegue discernir, ele consegue falar o sonho. Não é pelo reconhecimento, olha, eles têm uma... Não. É definido pela relação que a gente tem com quem? Com Deus. O relacionamento que produz o fruto. Por isso que quando Paulo lê, a gente leu no começo lá, vocês não conhecem a Deus. Por isso que vocês se corrompem. Por isso que eu vou nas ideias. Porque eu não conheço a Deus. O que te define é o relacionamento, irmãos. Eu sempre pego no pé dos meus filhos. Eu sempre pergunto, eu dou as dicas, a gente dá a direção, mas é ele que tem que escolher. Você está fazendo devocional? Quantos, a gente tem o aplicativo da Bíblia lá, que é onde eu faço a leitura, e eu sempre pergunto, quantos rainhos você tem? Ah, papai, eu estou quase em dia. Ah, perdi 3 dias. Irmãos, a importância do relacionamento com Deus que nos faz ficar forte nesse mundo. Não tem como, nós resistirmos. Nós vamos ser comprometidos. Aí não é culpa da geração, a culpa é minha. A culpa é minha, Dona Odete. A culpa é sua. Porque fica no vidinho. Porque enquanto era para estar na posição, você está dormindo com a lamparina vazia. Nós não somos frutos jogados numa caixa. Somos ramos ligados na fonte. O problema não começa quando o fruto apodrece, irmão. Começa quando a gente desconecta. O fruto apodrecendo já tem tempo, porque o fruto demora para apodrecer. Ele ainda aparece. Que tem ligação. Mas conforme os dias vão passando, lembra os dias? O bolor vai pegando nas beiradinhas, assim, da lava, arranca, tenta aproveitar a fruta. Mas se você não consumi-la, ela vai apodrecer. Porque quando a vida de Deus flui, ou a gente deixa fluir, o ambiente só acelera aquilo que está dentro de nós. Se eu deixo fluir no ambiente, eu vou me manifestar pelo ambiente. Se eu deixo fluir em Deus, eu vou manifestar naquele ambiente e em Deus. O que tem fluído dentro de você? Do seu interior fluirão rio de águas vivas. José não permaneceu porque o Egito era favorável. Daniel não permaneceu porque a Babilônia era santa. Eles permaneceram porque estavam em Deus. É isso que a gente tem que encarar. Aí não fala de oportunidade, fala de falta de permanência. Porque a gente acha, eu preciso ter uma oportunidade. Eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de alguma coisa. Não. Você precisa estar em Deus, como foi lido aqui há pouco lá na oferta, como o Asaf leu a semana passada. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará. E apanharão, e lançarão no fogo, e queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e será feito. Jesus não está falando de uma geração. Jesus não está falando do ambiente. Jesus não está falando do sistema. Jesus só está falando de uma coisa aqui. Uma coisa, Fábio. Permaneça em mim. Permaneça em mim.
permaneça em mim. Permaneça em mim, não importa a circunstância, permaneça em mim. Tá ruim, permaneça em mim. Estou desempregado, permaneça em mim. Eu tô doente, eu tô com uma enfermidade, permaneça em mim, irmãos. A Cris leu o Salmo. O Senhor, o que Ele tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, irmãos. Permaneça em mim. Não é sobre onde você nasceu. Não é sobre a geração que você cresceu. É sobre aonde você está ligado. Porque o ramo não seca por causa do clima externo. O ramo só seca porque saiu da videira. Simplesmente permaneça em Jesus. Quero ler a última leitura e a gente encerra. Filipenses 2:12. Na ARA, o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, mas agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, preste atenção, Deus é quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você está inserido nele, é Ele que efetua. Fala para o seu irmão, é Ele que efetua. Fruto não é você que produz. Obrigado por responder. É Ele que efetua tanto querer como realizar, segundo a tua boa vontade. Por isso, irmãos, eu que estou acrescentando, fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, como foi Daniel, irrepreensíveis, como foi José, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, irmãos, resplandecei como luzeiros no mundo. Irmãos, vocês são como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício de serviço da fé, alegro-me com todos vós e congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Amém? Eu precisava terminar com essa leitura. Você pode ser como como Daniel. Você pode ser como José. O Senhor está te chamando nesses dias para você ser um Daniel da sua geração. Um jovem. Seja qual for a geração, viu, velhinho? Novinho, jovenzinho, criança. As crianças estão fora, tem algumas. Você pode ser um luzeiro no meio de tantas trevas, de uma geração tão pervertida e corrupta. Você é como Cristo, aonde quer que você esteja. Fique em pé, uma palavra de oração e reflexão. Desculpa, acho que eu me alonguei um pouco mais. E aí? A ceia. Irmãos, se preparem para a ceia. Como que você está nesta geração? Você conseguiu fazer uma reflexão da sua própria vida no tempo de hoje? Você tem sido um luzeiro no trabalho? Você tem sido diferente ou igual? Você tem cedido
ou não se contaminado? Técnico de som é eficiente, hein? Ia desligar, ele correu. E aí? Feche seus olhos, faça uma introspecção de como Cristo tem estado na sua vida. Viaje aí no seu dia a dia, no seu trabalho, ok? Dá o tique, aquele verdinho, no volante, dirigindo, dá o tique se for. Na mente, não precisa fazer esse tique não. No trem, tique. Quando tá com os amigos lá na faculdade, tem tique aí? Quando tá sozinho, ou quando tá sozinho no banheiro ou no quarto, lá com o celular na mão que vem a tentação, dá o tique se for corajoso. Dá o tique. Na hora que você fica nervoso, que o palavrão vem na ponta da língua. Eu não falo palavrão, então dá o tique. Quando você se revolta com a esposa, tem marido que é bravo e fala um monte de besteira. Eu não faço isso, então dá o tique. Na criação dos filhos, quando você é exagerado, dá o tique. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Tem coisa que dá para mudar, irmãos? Tem coisa que dá para mudar. A começar do púlpito. Senhor, estamos aqui na Tua presença. Obrigado. Porque o Senhor traz ensino para as nossas vidas. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos Teus. Estamos na rocha eterna. Nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Então pode vir a tempestade que for. Pode vir chuva. Pode vir o que for, Senhor. Pode vir vendaval. Nós não seremos abalados. Porque estou firme em Ti, Pai. Porque nós estamos em Ti e lembramos disso todos os dias enquanto nós abrimos a Bíblia e praticamos o nosso devocional. O Senhor sempre nos lembra de novo. Acordei porque o Senhor me sustentou e ali eu dou graças ao Senhor porque o Senhor me deu mais um dia. Não me deixe esquecer do Senhor, Pai. Não nos deixe nos afastar de Ti, Pai. Desse centro da Tua vontade, Pai. O melhor lugar de estar na roda do oleiro. Não existe lugar melhor de estar em Ti. Só em Ti, só em Ti, como cantamos. Só em Ti, Pai, só em Ti, Deus. Aonde temos, Pai, o que nós precisamos. O Senhor é o nosso maior presente. Precisamos estar conectados em Ti, Deus, todos os dias. Depois que Davi pecou, estava lá afastado do Senhor, e o profeta foi lá e repreendeu. Ele escreveu um salmo de Senhor, não afaste de mim o Teu Espírito. Essa é a minha oração. Que o Senhor possa sondar o meu coração e ver se há algum caminho mau e guiarmos para o caminho eterno. Não afaste de mim o Teu Espírito. Ande canta lamas. Que nosso coração possa estar repreendido nesta tarde no amor do Senhor, aceitando a repreensão e vivendo diferente para a glória de Deus. O Pai, amém, amém, amém e amém.